O que é a PEC 241? Uma proposta de emenda constitucional já aprovada em primeira votação na Câmara Federal que coloca um teto para os gastos públicos e congela investimentos nas áreas sociais nos próximos 20 anos. Apontada pelo governo Temer e pela base aliada como a solução para sanar a crise econômica brasileira, a proposta reduzirá gradativamente o valor destinado à saúde, educação, valorização do salário mínimo e tantos outros direitos sociais que terão as verbas reajustadas apenas pela inflação do ano anterior, não importando possível crescimento do PIB ou da arrecadação federal, não importando também as necessidades da população em termos de políticas sociais. Não seria razoável resolver a crise por meio da taxação de lucros e dividendos, taxação de grandes heranças e aumento do imposto de renda dos ricos, desonerando os mais pobres e parte das classes médias? Será que o combate à sonegação de impostos também não ajudaria a equilibrar o déficit público? Se a PEC for aprovada no Senado e em segunda votação na Câmara, como está, quem pagará pelo reajuste não serão apenas os trabalhadores e as camadas populares? Isso é justo? Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. A PEC 241 foi aprovada em primeiro turno, nesta semana, na Câmara Federal. Ainda haverá outra votação na Câmara e mais duas no Senado sobre a matéria. Para analisar os impactos que esta proposta poderá trazer à vida dos brasileiros, convidamos Cristina Reis, economista, professora de Relações Internacionais da UFABC, e Salomão Ximenes, professor de Direito e Políticas Públicas da UFABC, integrante da Ação Educativa. Bem-vindos. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Que caminho a PEC 241 inaugura no país? Vou começar pelas damas. Cris. Bom, primeiro, boa tarde. Agradeço o convite de estar aqui. Acho que a TVT, TV dos Trabalhadores, tem feito um trabalho importante de informação, conhecimento e cultura para os trabalhadores em especial. E me sinto honrada de estar presente para discutir a PEC, que é um assunto primordial, fundamental na atual conjuntura e que vem depois de um momento político delicado, para dizer o mínimo, que o Brasil sofreu, né? Então, na verdade, a gente pode afirmar que o discurso que a PEC vem colocando, que é um discurso de austeridade, de controle dos gastos públicos, ele não é novo. Ele sempre existiu, sempre esteve em conflito no Estado, mas a forma como ele vem na PEC 241 é muito violenta. Ela é muito radical, digamos assim, porque coloca aí um teto para o crescimento dos gastos ajustado apenas pelo indicador da inflação, pelo índice de inflação, que é o IPCA, né? Esse é o índice oficial do governo. E assim a gente prevê que ao longo do tempo, a quantidade de gastos em relação ao produto interno bruto vai diminuir, o que significa que se o país crescer, os gastos do governo vai diminuir em relação a esse crescimento. Mesmo se crescer só em termos populacionais, assim, não tiver aumento da capacidade produtiva. Mas isso vale para todos os gastos, Cris? Por exemplo, a dívida, primárias. Juros, está dentro da PEC? Não, somente as despesas primárias, tá? Então, é a diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas não financeiras que a gente está falando. Então, esse é um aspecto primordial, essencial para a discussão. A gente não está falando em termos nominais, que inclui as despesas com juros, que no ano passado aí superou a casa dos 10% em negativo. Tá. E aí a gente tem uma situação, colocando o Salomão na conversa, vi uns dados do IPEA essa semana, que soltou um estudo sobre possíveis impactos da PEC, mostrando que quase 50% ali do orçamento público vai para pagamentos de juros e outros serviços da dívida pública, né? Uma grande parte vai para a Previdência e o restante é para o que seriam, digamos, as políticas públicas, políticas sociais, a proteção social em sentido geral. Por exemplo, algo perto de 3 a 4% do PIB
para a saúde e 3 ou 4% do PIB para a educação, né, que são duas áreas bastante afetadas. Isso. É razoável você pensar que metade do orçamento para pagamento da dívida pública e de juros de mercado, com a Selic lá nas alturas, né, com o Brasil pagando talvez os mais altos juros do mundo, né, e você penalizar apenas aqueles que são mais necessitados das políticas sociais? Esse é o debate central quando pensamos na garantia dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, através do Estado brasileiro. Ou seja, é flagrante, por esses dados que você traz, que o orçamento brasileiro, apesar dos discursos em contrário, até mesmo das propagandas governamentais, não só desse governo, mas dos governos anteriores também, de que priorizava a área social, de que se prioriza a área social, isso foi verdade em alguma medida, mas precisa ser entendido também dentro dessa limitação de um orçamento em que a grande parte dos recursos que são arrecadados da sociedade, e pensando que a estrutura tributária brasileira é uma estrutura que tributa sobretudo os trabalhadores de renda média, esses recursos vão em grande medida alimentar o capital financeiro ou as políticas monetárias promovidas pelo Banco Central. Esse é um problema crônico, né, e é um problema político, não é um problema meramente econômico, é um problema de política econômica que, inclusive, está na raiz das limitações que nós temos em termos de políticas públicas e de políticas sociais. Ou seja, apesar dos avanços, inclusive, que ocorreram nos últimos anos, até a queda da presidenta Dilma, ou até um pouco antes disso, esses avanços foram limitados também em função da compressão que essa estrutura de financiamento da dívida sempre manteve nesse período durante o financiamento dos direitos sociais. O que a PEC 241 propõe nesse momento, nesse sentido, é transformar uma política de expropriação dos recursos públicos e populares de uma política orçamentária, ou seja, isso hoje é decidido a cada orçamento anual do governo brasileiro, para uma política constitucional, ou seja, nós vamos deixar de ter um superávit financeiro para financiamento da dívida orçamentário e passaremos a ter um superávit constitucional, porque o que se propõe é mudar radicalmente a própria estrutura da Constituição de 88, e aí, caso aprovada essa medida, e aí sim, objetivamente, em função do texto constitucional, o Estado brasileiro passará a assumir como prioridade, como maior prioridade da sua atuação, o financiamento do sistema financeiro. Agora, Salomão, e a expropriação. Isso que você está falando, se eu estou entendendo bem, você está nos dizendo que essa mudança no texto constitucional altera a natureza da Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira propõe um estado de bem-estar social. O artigo 3º da Constituição diz que toda organização política, a cobrança de impostos, a organização dos poderes do Estado, dos municípios, do governo federal, tem um conjunto de objetivos públicos e dentre esses objetivos está a superação das desigualdades e a superação das discriminações. Então, do ponto de vista constitucional, o objetivo da nossa organização política é superar essas desigualdades e discriminações. O que a PEC 241 faz, e por isso, na minha visão, ela é uma proposta inconstitucional também, a essa dimensão, é inverter o sentido do próprio propósito constitucional, na medida em que, em um país profundamente marcado pela desigualdade e ainda pelas discriminações, a PEC propõe estagnar uma espécie de moratória social de 20 anos, né? Ou seja, nós não avançaremos um passo e até retrocederemos em termos de políticas sociais, políticas redistributivas. Isso vai aprofundar a desigualdade, vai aprofundar as discriminações estruturais. Então, nesse sentido, ela é, sim, inconstitucional, porque, e aqui há uma manobra, né, isso tudo é feito através do que nós chamamos de ato das disposições constitucionais transitórias, mas é um transitório que de tão radical muda a própria natureza do principal, da própria Constituição. A gente já tem perguntas aqui dos nossos internautas, pessoal que nos acompanha pelo Facebook. O Anderson Fernandes pergunta o seguinte: a PEC 241 afetará o salário mínimo? Como passará a ser aplicado o aumento dele, do salário mínimo? Cristina. Então, hoje, como que tem sido a regra de valorização do salário mínimo, né? Desde 2007, institucionalizado por decreto em 2011,
né, já no primeiro mandato da presidenta Dilma, o salário mínimo passou a ser reajustado pelos 2 períodos anteriores de crescimento do PIB e pelo período anterior da inflação, tá? Do PIB total, não do PIB per capita, porque houve até uma proposta no começo do segundo mandato dela de alterar essa regra. Agora, com essa PEC 241, por causa da dificuldade de manter os gastos no crescimento nominal que está sendo projetado, vai afetar diversas formas, né, diversos gastos, principalmente a Previdência, e isso vai implicar que o salário mínimo vai ter que ser alterado a regra dele, e aí não vai ser ajustado pelo crescimento do PIB, mas somente pela inflação. Se eu puder complementar, né? Claro. A PEC traz uma maldade intrínseca, que é o seguinte: ao limitar o gasto total, o gasto primário, não total, desculpa, o gasto primário, ao orçamento de 2016, essa é a proposta, qualquer tipo de reajuste salarial, seja dos servidores públicos, seja das pensões e das aposentadorias do regime geral da Previdência, qualquer tipo de melhoria das condições dos trabalhadores, que são recebedores de parte do orçamento público, vai colocar esses trabalhadores contra as demais políticas sociais. Porque na medida em que o gasto está congelado em valores de 2016, significa que a concessão de aposentadoria, de reajustes salariais daqui para frente, terá que ser tirado de uma outra fonte. E muito provavelmente será tirado da própria educação, da saúde, da moradia, da infraestrutura. Exatamente. Por isso que vem e ganha força também nesse momento. Né? Na minha visão, a PEC ela é um primeiro passo e um golpe profundo contra a Constituição de 88, mas ela também inaugura uma série de outras... Ela praticamente sequestra a política brasileira pelos próximos 20 anos, porque ela tornará praticamente sem volta a aprovação da reforma da Previdência, a desindexação das aposentadorias dos trabalhadores rurais do salário mínimo, porque essas serão as agendas seguintes, inclusive como forma de fazer cumprir o que a PEC determina. Salomão e Cristina, dizer isso significa, isso que vocês estão afirmando, significa, penso eu, quero conferir com vocês, que a reforma da Previdência, já anunciada pelo governo, que virá na sequência da aprovação da PEC 241, é nessa lógica obrigatória, porque senão ela pressionará os gastos que estarão congelados à recomposição inflacionária do ano anterior, simplesmente. Se a reforma da aposentadoria da Previdência não passar, nos termos em que o governo tenta, então, estrangulá-la, ela necessariamente vai pressionar o orçamento da União. E aí vai inviabilizar. É como se você estivesse criando uma situação para que você inviabilizasse a tua gestão orçamentária em poucos anos. Então, o governo, ao aprovar a PEC, supõe que aprovará a reforma da Previdência nos termos em que está propondo. É certo supor isso? Então, exatamente, quando você fala necessariamente vai ter que fazer essa transformação, tem a questão de que como a pirâmide etária, né, está envelhecendo, é dado que os gastos com aposentadorias e pensões vão se elevar acima da inflação e sim vai pressionar o restante dos gastos. E eu só queria fazer uma complementação, né, no que o Salomão estava discutindo e da importância disso chegar tanto, né, na Previdência quanto no salário mínimo, é que nos últimos 10 anos, o crescimento econômico experienciado pelo Brasil e toda a ascensão, né, tão dita, tão comentada da classe média, aí, da ordem de 30 milhões de pessoas, geralmente é muito atribuída aos programas de assistência, como Bolsa Família, mas diversos estudos demonstram que o principal fator para a ascensão dessas pessoas no mercado de consumo, inclusive, foi a elevação do salário mínimo. Tá? Então, essa era uma dívida histórica que ainda está longe de recompor o atraso, a desigualdade dos contornos salariais, né, no mercado de trabalho brasileiro, mas que é extremamente foi cidadã essa política de valorização. Foi um mecanismo importante de distribuição de renda. Distribuição de renda. E ao retirá-lo, ainda mais num contexto de subida do desemprego, de crise, de recessão, a gente só vê o aprofundamento da recessão e, sobretudo, se os gastos forem mais ainda contingenciados. Então, vai ser um ciclo vicioso
que vai deteriorar ainda mais a chance de recuperação da economia brasileira num cenário internacional estagnado. Então, é muito preocupante todo esse movimento combinado de austeridade, né? E que aí leva, sem dúvida, a um retrocesso inigualável em pouco tempo e rapidamente. Outras perguntas aqui dos internautas. Carmen Rodrigues pergunta: o salário dos ministros, juízes, deputados, senadores, em geral e brutalmente em geral e brutalmente maior do que aqueles que realmente pegam no pesado. Como eles pagarão pela crise? A PEC 241 impacta o rendimento de magistrados, políticos e assim por diante? Esse é um ponto fundamental para a discussão, porque é evidente que o setor público brasileiro, ele também produz desigualdades tremendas, né? O Brasil está entre aqueles países do mundo em que há uma diferença mais significativa dentro do próprio setor público. Se você imaginar que o piso salarial do magistério da educação básica, por exemplo, hoje é um pouco mais de R$2.000, e os ministros do STF reivindicam um subsídio em torno de R$38, R$39.000. Mais um monte de penduricalhos que leva a salário coisas, de 100 mil, mais de 100 mil reais. Possibilidade de oferecer palestras, possibilidade de oferecer outras coisas com alta remuneração. Isso significa que o mesmo setor público, em tese, para o exercício de duas funções que, pelo menos do ponto de vista do discurso público, são importantes, a educação e o judiciário, remunera servidores com uma diferença absurda de praticamente 10, 20, 30 vezes, 50 vezes a menos. Servidores 40 horas com o mesmo nível de formação, ou seja, os professores com nível superior, os juízes com nível superior. Então, o setor público brasileiro ele é, de fato, muito desigual e ele desprestigia carreiras fundamentais para oferta dos direitos fundamentais da maioria da população. A educação, né, ou seja, o magistério está entre aquelas profissões com menor remuneração para os profissionais com nível superior. Também os profissionais da saúde, muito se fala dos médicos, mas os agentes de saúde, os enfermeiros têm uma remuneração muito baixa, muito ruim, e várias outras carreiras também nesse sentido. Então, o problema da PEC é que ela, a princípio, ela abarca essas remunerações, todas as remunerações do setor público, né? Mas, mais uma vez, o risco que se coloca é que, ao colocar na mesma, digamos assim, panela de pressão, para disputar agora esses recursos que serão cada vez mais escassos, os professores, os agentes comunitários de saúde, de um lado, os militares, os juízes, os procuradores, de outro. A tendência é que essas grandes carreiras de Estado, que já são privilegiadas em várias medidas, que representam, inclusive, um poder estatal importante, como o judiciário, a tendência é que esse pessoal acabe ganhando a disputa pelos recursos escassos contra os servidores com menor capacidade organizativa ou mesmo com menor capacidade de influência no topo da política brasileira. Salomão, vou aproveitar, porque o Jô Souza faz uma pergunta que vai na direção, tem relação com a questão da capacidade de organização dos trabalhadores, das camadas populares. Ele pergunta o seguinte: uma greve geral parando o Brasil, será que barra essa PEC no Senado Federal? O próximo presidente não pode desfazer essa PEC 241 através de outra medida provisória ou de outra PEC, talvez? O que você acha? Eu tenho defendido a mobilização mais ampla que nós conseguirmos fazer, o debate necessário para barrar essa medida, porque, do ponto de vista formal, ela é inconstitucional, né? E sob qualquer perspectiva que nós queiramos analisar, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: independentemente da caracterização que se faça sobre o que é este governo Temer, se ele é um governo legítimo, ilegítimo, em que medida ele é ilegítimo, o ponto é que ele não tem legitimidade suficiente para promover aquela que é a alteração mais radical da Constituição de 88. Nenhum presidente eleito, com grande maioria, inclusive em primeiro turno, propôs algo semelhante. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é que a própria ilegitimidade do governo Temer, eu inclusive chamo essa proposta de uma proposta apopular, ela não chega a ser sequer impopular, porque o impopular é aquele que pelo menos passou por algum voto. Essa é apopular, ela desconsidera completamente a população, os interesses das maiorias, né? Mas eles veem isso como
essa possibilidade histórica colocada como uma oportunidade de rasgar a Constituição de 88. É isso que está em jogo. O fato de não ter tido voto, o fato de não ter tanta legitimidade, é visto pelos setores econômicos que defendem essa PEC como uma oportunidade de golpear a Constituição de 88. E a classe trabalhadora, os trabalhadores têm que perceber a ideia de que um governo que não foi eleito pelo voto não precisa prestar conta à população. Não precisa prestar conta. Provavelmente não será candidato em 2018, não sei se sobrevive até lá. Mas o ponto é que isso é visto pelos atores econômicos do mercado como uma grande oportunidade de promover uma reforma tão radical que vai, por exemplo, rebaixar as condições, o poder de compra dos trabalhadores, dos aposentados, e isso sem nenhum ônus do ponto de vista eleitoral, porque o governo, afinal de contas, não foi eleito por ninguém. Me permite uma parte? Claro. Eu acho que isso nos leva também à discussão de um outro ponto, porque geralmente ainda estão entendendo a discussão sobre a PEC como uma divisão, vamos assim, grosso modo, direita, esquerda, PT, anti-PT. E a gente já está num outro patamar de discussão os motivos que levaram ao impeachment agora devem ser um pouco desconsiderados no sentido de que a PEC 241 ela vai afetar todo mundo, né? Somente o setor financeiro, que vai ser o grande beneficiado dessa mudança, né? Está comemorando e inclusive fazendo propaganda, né, dizendo que a PEC para quem é contra a PEC 241 não é brasileiro, né, é contra o Brasil. Então, só o setor financeiro se beneficiaria. Aí toda a ordem de resistência, mobilização é importante, seja dos trabalhadores, aí precisa ver os principais meios para isso, seja de greve ou não, seja de informação, de discussão. O debate ele não pode se emudecer nesse momento. As pessoas precisam tomar consciência do que está realmente acontecendo e entender que não é uma necessidade técnica, que essa é a preocupação nossa, né, dos economistas, de mostrar, olha, tem muitas dúvidas que podem ser colocadas. A primeira é essa, de que, a Constituição não cabe no orçamento. Mas como assim? Por que estão falando isso? É preciso elucidar. Por que o nível de dívida pública é considerado alto? Qual a comparação internacional? E o de dívida bruta total? Porque a gente, quando começa a abrir os números, vê que não estamos no estado periclitante para uma medida tão radical quanto essa. E também fica... é importante entender os anos. Por que 20 anos? Por que 20 anos? Exato, por que 20 anos? Tem uma possibilidade de revisão a todo momento, se alguém colocar um pedido... Estão me avisando aqui que essa é a pergunta de muitos internautas. Que, por que 20 anos? Acho que tem a ver com a pergunta que o outro internauta tinha feito, né? Porque, de fato, se Cristina permite, desculpa. Por que 20 anos? Né? Eu tenho parado e tenho pensado bastante sobre isso. Porque, de fato, há uma evidente tentativa por parte do governo e desses atores econômicos que têm patrocinado literalmente essa PEC, né, de mostrar que não se trata de um mero ajuste fiscal. Né? Que ajuste fiscal o Lula fez, o próprio Fernando Henrique tinha feito lá atrás, a própria Dilma também no final de seu mandato estava propondo um ajuste fiscal bastante pesaroso sobre as políticas sociais também. O que eles estão mostrando com os 20 anos é que não é um mero ajuste de 2, 3, 4 anos até o país sair da crise ou desse momento de decrescimento que nós estamos. O que eles propõem é uma reforma estrutural do Estado brasileiro. Se propõe um modelo de Estado que se propõe tirar o Brasil dessa posição de um Estado social incompleto, insuficiente que nós temos, para uma posição de um Estado liberal. Inclusive, se a proposta do ministro da Fazenda vier a ser efetivada, que é reduzir o gasto da União de 18% para 11% do PIB, em termos de comparação internacional, o Brasil se colocaria ao lado dos países da África subsaariana, em que sequer há um Estado minimamente desenvolvido para a promoção de direitos. Então, de fato, é uma mudança que é muito radical. Né? O ministro da Fazenda também disse em televisão recentemente que se ele tivesse aprovado a PEC em 2005, o gasto da União Federal seria de 11% ou 12% em 2015. A Cristina é economista, vai saber falar melhor sobre isso do que eu, mas de fato é revoltante perceber como essa tecnocracia economista desconsidera o bem-estar das pessoas. O que o ministro defende é um Brasil que não existisse, por exemplo, os médicos
do Programa Mais Médico, o Fundeb na educação, e que não existisse sequer a Universidade Federal do ABC e as outras universidades criadas nesse período. Que nem existisse universidade pública. Ou universidade pública. Porque a gente viu um líder do governo dizendo que quem não tem dinheiro que não faça universidade, ponto final. Então esse é o Brasil que estão projetando para daqui a 10 anos. Se de fato for reduzida de 18% para 11%, por exemplo, a participação do governo federal no orçamento. Deixa eu botar na roda aqui uma pergunta técnica e acho que fácil de responder. Para a Cris, certamente, não para mim, mas para a Cris, que é economista. É da Valéria Pontes, que ela diz, com a PEC 241, os ajustes serão com base na inflação do ano anterior. Economicamente falando, por que isso se caracteriza como um congelamento? Então, porque o PIB pode continuar a crescer e a população também. Então, como proporção do PIB, esses gastos vão diminuir ao longo do tempo. Espero que... Isso. Mas aí... Me parece que a conta simples é a seguinte, né? A inflação corrói um pouquinho do dinheiro todo ano, tá certo? Se a gente pensar numa inflação anualizada. Se eu corrijo a inflação, o valor que eu tinha eu continuo tendo, mas ele fica parado aqui. Ele não cresce segundo as necessidades da população, falar, olha, preciso investir mais em saúde para consolidar e para aprimorar o SUS, e porque a população está envelhecendo, eu tenho mais idosos, porque tem gente nascendo, 2 milhões de pessoas nascem por ano no Brasil, eu preciso gastar mais em saúde. Não, o dinheiro vai ficar congelado aqui nos níveis de 2017, né, para saúde e educação, que só passam a valer a partir de 2018, é isso? Isso, e tem um problema prático também, que como a conta é feita em relação à inflação do ano anterior, né, depois, como ela vai se efetivar no período em vigor, depende da inflação do ano agora. Então, isso pode dar um contraste entre as receitas e as despesas aí planejadas. E isso, se explodir a conta, vai entrar no que eles chamam de créditos, né, suplementares, e aí vai aumentar a disputa por esses créditos no sentido que o Salomão estava falando. Porque aí, na hora que isso passa a ser disputado, quem tende a vencer a disputa são esses grupos políticos que têm maior poder dentro da negociação. Sim, né? Junto ao executivo. Isso. Quer dizer, são os lobbies no Congresso, são as bancadas de apoio ao governo, né, da base governamental. Aqueles grupos dentro do governo que a gente estava comentando. São os grandes grupos empresariais, são os grandes grupos de mídia e assim por diante. Né? E o contraditório, vamos lá, porque assim, quando se vem com esse discurso de austeridade e de menor intervenção do Estado na economia, tem uma visão por detrás do Estado mínimo. Por quê? Porque eles têm como ponto de partida que o Estado funciona mal, que ele é capturado por interesses, principalmente interesses rentistas. Só que essa PEC, ela está sendo construída justamente para preservar os interesses rentistas, né? Porque a gente está falando em termos primários, né, da despesa não financeira. A despesa com juros vai continuar crescendo. E pode crescer. Sendo que também não foi indagado o motivo dessa despesa com juros continuar crescendo, porque não se trata só do aumento das despesas, mas principalmente do aumento do próprio juros, que é determinado pelo Banco Central de acordo com uma regra própria, né, que aí tem a ver, né? Isso, que é a taxa Selic, que tem a ver com o regime de metas de inflação. Então, tem uma visão aí colocada, que a gente chama de visão ortodoxa, né, neoclássica na economia, de que existe um comportamento substitutivo entre os gastos do governo e os gastos privados. Mas essa não é a única visão. Aliás, né, existem muitos, e até membros dessa corrente neoclássica, que vão falar, olha, tem certos gastos públicos que estimulam os gastos privados e são necessários para que a economia se desenvolva. Estudos mostrando, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, que a cada R$1 investido na área da saúde, isso gera, em termos de retorno para o PIB, 1,70. Quer dizer, o gasto na saúde, embora insuficiente já hoje, ele acaba aquecendo a economia. E isso vai se reverter também em receita tributária. Porque tem o outro lado da moeda. Toda essa discussão se assenta sobre os gastos do governo. Mas e as receitas? Né? Como fazer com que elas se elevem? No ano passado, esses gastos primários caíram 2% em termos reais, mas as receitas caíram 6%. Esse ano as receitas vão continuar com crescimento negativo, né, uma variação negativa, e os gastos devem
E as subir receitas 2%. caem, porque a arrecadação cai na medida em que a atividade econômica está deprimida, está em recessão, é isso? É isso. Então, poderia-se, né, e tem que se questionar também por que não se muda esse esquema de arrecadação tributária. E aí, já respondendo às críticas que o governo tem falado, porque o governo justifica assim, nós não queremos mexer na tributação, não queremos elevar impostos. Mas a questão é a estrutura dos impostos, que a gente sabe que é regressiva. Você pode não elevar a carga tributária e melhorar a arrecadação e a lógica do sistema tributário. Mas eu quero continuar conversando sobre isso, mas a gente tem que fazer o nosso intervalo. A gente já volta, vocês estão vendo que o debate está super bacana. Fiquem aí com a gente.